Salve galera, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um vídeo tutorial no canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar como adicionar um minimapa externo ao nosso projeto de First Personal Controller, de forma bem simples e prática. Primeiro vamos criar uma nova câmera, pois o nosso sistema vai depender dela. Ela vai ficar na raiz da nossa hierarquia. Então, botão direito do mouse, câmera, vou renomear essa câmera para minimapa. Vamos selecionar ela aqui, vamos colocar ela numa outra posição, vou colocar aqui ela como 000. Ela vem aqui para o centro do nosso mapa. Vamos dar uma altura aqui. Você verificar aqui, pessoal, quando você adiciona uma nova câmera, essa câmera passa a ser considerada a câmera principal. Não é isso que a gente quer. Então, para você mudar qual câmera você quer renderizar, basta você observar aqui na sua main câmera, ó, a prioridade da nossa main câmera é -1. E a prioridade da nossa câmera de minimapa é 0. Observando aqui no Inspector, ele fala que a câmera com maior prioridade, com um número mais alto, tem maior prioridade. Então aqui, ó, basta você pegar essa minimapa, ou você passa ela para -2, ok? E aí volta tudo ao normal. Ou então, ao contrário, você deixa aqui o minimapa em 0, e a main câmera você passa de -1 para 1. Ok? Aí fica a critério de vocês, tá, pessoal? A minha aqui eu vou deixar aqui como -1 e -2. Ok. Dessa forma eu acho que fica melhor. Mas antes disso, deixa eu mudar de novo aqui a prioridade dela. Eu preciso mudar a orientação da nossa câmera aqui. Eu quero que ela aponte para o nosso cenário. Então eu vou dar aqui uma altura de 10. Então agora eu vou rotacionar ela em X para 90 graus. Assim ela vai olhar para baixo. Então se você observar aqui, tá, gente? Ó, deixa eu mudar aqui. Ó. Isso aqui é a nossa câmera. Vou mudar aqui para local. Ok. Então eu virei ela nessa direção aqui, ó, tá vendo? Com os 90 graus, ó. Eu rotacionei ela em X. Ok. Se eu rotacionar ela em Y, ela vai girar em outro sentido. Tá? Então, por isso que é os 90 graus. E se você colocar em game, a gente está olhando ela aqui diretamente para o chão. E é esse o efeito que a gente quer. Vou mudar a perspectiva dela aqui, tá, gente? A projeção de perspectiva para ortográfico. E aqui, pessoal, eu vou aumentar um pouco essa distância. O size do ortográfico, para a gente pegar uma área maior do nosso mapa aqui. Ó. Eu vou deixar como 12 por enquanto. Feito isso aqui, vem aqui no Inspector, a gente precisa fazer alguns ajustes. Ó. Audio Listener, a gente não precisa, então aqui ó, nos 3 pontinhos, remove o componente. Aqui em Ambiente, né, Environment, muda aqui o background de Skybox para um Solid Color. Eu vou colocar aqui uma cor escura. Ok, e vou mudar o alfa aqui, tá, gente? Vou colocar o alfa no máximo. Por enquanto, deixa assim. Se você quiser aqui, ó, pode colocar como 80, também que fica legal. Prontinho. E nós vamos utilizar aqui, pessoal, esse componente aqui de Output para criar um material que vai renderizar esse ângulo de visão da nossa câmera. Então, para fazer isso, vamos organizar um pouquinho mais aqui o nosso projeto. Eu não sei se vocês perceberam, eu mudei aqui o nosso player de posição. Eu trouxe ele para cá. No nosso último tutorial ele estava aqui, onde nós criamos o nosso sistema de fechadura, aproveitando o nosso ambiente interno. Ok, agora eu vou trazer ele para cá para facilitar um pouquinho mais, para a gente testar aqui a nossa configuração de minimapa. Ok,
Então vem aqui, ó, em Assets, vamos criar um novo diretório, um novo folder, uma nova pasta, chamado de Minimapa. E aqui dentro nós vamos criar, pessoal, uma textura que a gente vai utilizar. Aqui, ó, tá vendo que esse campo de output, ele pergunta aqui uma textura, né? Ele pede uma textura para a gente colocar a visão da nossa câmera, né? Que é exatamente esse ângulo de visão. Então, ó, mais uma vez aqui dentro de Minimapa, botão direito do mouse, Create. Aqui no caso é um render, né? Então a gente precisa procurar aqui em Rendering, Render Texture. Vamos criar um Render Texture chamado Minimapa. E aqui, gente, ó, pode deixar no padrão, tá? Com o tamanho de 256 por 256 e 2D. Volta aqui na sua câmera de minimapa. E aqui, ó, no Output Texture, você coloca aqui o minimapa. Ok? Feito isso aqui, ó, ele já vai até mudar a forma aqui com que ele vai renderizar. Vamos passar ela aqui para -2, para deixar tudo bem organizado. E agora a gente precisa criar um GameObject para projetar essa textura do minimapa. Então agora basta vir aqui no Canvas, que está na raiz da nossa hierarquia. Vamos adicionar um outro GameObject aqui, UI Canvas Imagem, só que aqui a gente vai usar um Raw Image. E vamos chamar esse Raw Image de Minimapa. UI Minimapa, acho que fica melhor. UI Minimapa. E aqui, pessoal, ele pede uma textura. Tá vendo? Se você cria uma imagem normal, que nem a gente fez aqui, ó, um image, que é a nossa mira, ele só pergunta a fonte da imagem, mas não necessariamente aqui, ó. Deixa eu colocar um nome. Tá vendo? Ele tem aqui como uma sprite de campo. Aqui a gente usa o nosso knob. Porém, aqui no nosso User Interface Minimapa, aqui na nossa textura, no nosso Raw Image, a gente consegue colocar aqui, ó, o nosso minimapa. Feito isso, ó, gente, já aparece aqui a posição do nosso minimapa. Está bem pequenininho. Vamos arrumar isso aqui. Vamos posicionar ele aqui no canto superior. Então, ó, vem aqui, ó, no seu Rect Transform, botão esquerdo do mouse, aperta o Alt, clica aqui no cantinho para a gente posicionar aqui no canto. Como a nossa textura tem 256 por 256, a gente precisa colocar isso aqui no nosso Minimapa UI. Então aqui, ó, altura e largura 256 por 256. Deixa eu aumentar aqui um pouco a escala para vocês verem melhor. Ó, tá vendo que aqui, gente, ó, é exatamente o que a nossa câmera de minimapa está observando. E aqui a gente só precisa reposicionar. Se você colocar aqui em cena, 2D, aqui no seu minimapa, ó, ele está fora aqui do alinhamento, então a gente pode ajustar aqui um pouquinho. Botão esquerdo do mouse aqui sobre o X você pode ajustar da forma que achar melhor. Aqui, ó, 140 é legal. Vou colocar aqui como -140. Olhando aqui em game, eu acho que ficou bem assim, tá, pessoal? Aí você alinha também da forma que achar melhor. E se você está curtindo o vídeo até aqui e ainda não é um inscrito no canal, inscreva-se, dá essa força aqui pra gente, pessoal. E não esquece de curtir, compartilhar, porque isso ajuda muito, fazendo com que esse vídeo chegue a mais pessoas, ajudando o canal a crescer. Continuando aqui, pessoal, se você der um play agora, do jeito que está configurado aqui o nosso projetinho, e você tentar andar e aparecer aqui exatamente onde a nossa câmera está configurada, você não vai ver nada. Ok. E isso acontece exatamente porque a gente... Deixa eu liberar novamente aqui. Se você olhar em cena,
eu passar aqui para 3D. Deixa eu pegar aqui o nosso player. O nosso player não vai ficar um pouco complicado. Deixa eu pegar aqui. Pronto. Daqui eu já consigo me movimentar para cá. Ok, ó, se você observar aqui o nosso player está aqui. Então não tem nada que renderize o nosso player. E uma coisa que a gente precisa fazer aqui é renderizar um ponto para aparecer no nosso minimapa. Então a gente vai fazer isso agora. Voltar aqui para a nossa cena, pegar aqui o nosso player. Vem aqui no player, pessoal. Vamos adicionar um novo Game Object, 3D, um cilindro. Eu quero exatamente essa forma aqui, tá, gente? Arredondada. Eu vou chamar esse cilindro de ID Point. Vou modificar ele aqui para Y em ponto 1, para a gente achatar ele. Pode ficar aqui, tá, gente? Bem embaixo no seu player. Na verdade, não vai fazer muita diferença onde ele vai ficar. Tá? Eu não preciso de um Caps Collider, então pode arrancar isso aqui. Pode arrancar esse componente. E agora vamos testar, para ver se a gente já consegue identificar ali o nosso player. Então vamos andar aqui. Olha lá, gente, que bacana. Estão vendo ali o nosso player aparecendo já aqui no nosso cenário. Passa para cá, passa para lá. A gente sai aqui do ângulo de visão da nossa câmera. Mas é bem bacana. Porém aqui, ó, pessoal, vocês podem perceber que a gente tem alguns problemas, né? Principalmente aqui, ó, essa sombra, quando tem sombra, e a sombra do próprio ponto, que a gente vê aqui, ó. Deixa eu voltar aqui para o nosso mapa, que é saindo do chão ali, projetado pelo ângulo da visão da lâmpada direcional, da luz directional light, né? Então, beleza. Então vamos melhorar isso aqui. Eu acho que ID Point não ficou um nome muito legal. Vamos chamar aqui de Map Point, né? Que é exatamente o ponto do mapa, né? Map Point. Que a gente vai utilizar para identificar o player ou os inimigos que você tiver aí no seu mapa, por enquanto. Então aqui, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Para isso ficar um pouquinho melhor, a gente precisa melhorar aqui algumas configurações do nosso Mesh Render. Primeiro aqui, ó, Cast Shadows, passa para Off. E Light Probes, também passa para Off. A gente não precisa dessa propriedade aqui. Mas para a gente controlar isso aqui, identificar melhor, a gente vai precisar mudar o material do nosso cilindro aqui. Então aqui, gente, ó, dentro de minimapa, vamos criar aqui um novo material. Então, botão direito do mouse, Create, Render, Material. Vamos chamar aqui de Map Point. Agora vem aqui, ó, no Inspector, pessoal, no material, vamos modificar aqui um pouquinho essa propriedade do shader. Continua sendo o Universal Render Pipeline. Porém, ó, clica aqui, ó, botão esquerdo do mouse, Universal Render Pipeline, e muda ele de Lit para Unlit. E aqui a gente vai ter o nosso material base, onde a gente pode até mudar a cor dele aqui. Vou colocar aqui um verdinho, acho que 120. Passar aqui para o máximo de 100. Vai ficar um verde bem destacado. Liga aqui, ó, Enable GPU Instance, para a gente passar a renderização para a nossa GPU. E aí tirar um pouco de peso do nosso processador. E aqui, pessoal, basta vir no seu Map Point e mudar aqui o material. O Map Point. Agora é só a gente testar para ver como é que ficou. Então, coloca aqui em Game, Play Focus.
Prontinho. Aqui tudo bem, tá, gente? Vamos deixar assim por enquanto. Vamos ver se está renderizando lá. E olha só que legal, gente. Perfeito. Ó. Já não tem mais aquela sombra que vai distorcer com a nossa iluminação. Ou nenhuma outra que tiver no seu projeto. E aqui a gente vai observar perfeitamente o nosso pontinho aqui, ó, descendo as escadas, tudo certinho, com o nosso minimapa. Outro detalhe aqui, pessoal, que vocês perceberam, quando a gente deu um play, a nossa câmera principal, ela renderizou aqui o nosso objeto de map point. Para a gente não ter esse objeto renderizado pela nossa câmera principal, apenas pela nossa câmera de minimapa, a gente precisa fazer um pequeno ajuste aqui no nosso map point. Então aqui, pessoal, primeira coisa, nós vamos mudar ele de layer. Então vem aqui em layer, vamos adicionar uma nova layer. Vou colocar uma layer aqui chamada minimap. Pega aqui o seu map point e passa ele para layer minimap. Feito isso aqui, é só vir aqui ó, na sua main câmera. Aqui, ó, em Cooling Mask, pessoal, está como Everything, ou seja, tudo. Você vem aqui ó, e desabilita o minimapa da sua câmera principal. Se você quiser aqui também, pessoal, pode fazer assim. Ó, pode pegar aqui também ó, a sua câmera de minimap. Coloca como nada. Vamos deixar aqui no Default. E aqui em minimapa. Prontinho. Dessa forma aqui, se você observar agora, quando a gente der um play, aqui a nossa tela em game ó, voltou ao normal, então a gente não vê mais o nosso cilindro verdinho, que é o nosso ponto de identificação, né, que é o nosso mapa point. Porém, quando a gente andar aqui na nossa câmera que renderiza o nosso minimapa, a gente consegue enxergar o nosso pontinho perfeitamente. Apertar um ESC, vir aqui para a cena, ó, continua tudo igual. A única coisa que a gente só está identificando qual layer, que câmera vai estar renderizando. Bem legal, né, gente? Eu vou encerrar por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. No próximo vídeo eu vou continuar expandindo esse sistema. Mais uma vez, quero agradecer a todos pela audiência, principalmente aos inscritos do canal. Muito obrigado! E não esquece de curtir, compartilhar. E se você está chegando agora no canal, inscreva-se e não deixe de clicar no sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Ou aproveite para conferir os outros vídeos do canal, acompanhando as nossas gameplay do nosso quadro de Vamos Jogar. Mais uma vez, pessoal, muito obrigado, um forte abraço, até a próxima, fui!